Estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto, não. Olá, amigos. Muitos de vocês já ouviram essa melodia, a letra desse hino. E a letra desse hino tem uma história muito tocante e muito triste. E ao lê-la, eu fui tocada profundamente. E com certeza vocês também serão tocados. A maioria dos hinos cristãos foram compostos ou na América, nos Estados Unidos ou na Europa. E esse hino, pelo contrário, ele foi composto na Índia. E ele tem uma história muito triste e muito tocante, como eu já disse. E o lugar que tudo começou foi no país de Gales. E essa história desse hino tem alguns personagens. Temos os missionários, temos as tribos indígenas na Índia e temos um indiano chamado Nokseng. Tudo começa na década de 1880, quando houve um avivamento no país de Gales. E os missionários dali foram chamados para várias partes do mundo. Houve um missionário específico chamado para uma área da Índia, um lugar remoto e sem lei. Um lugar que era imerso na feitiçaria e ali eles adoravam muitos deuses. As tribos eram caçadores de cabeças. Para vocês terem uma ideia, um homem jovem, a forma que ele tinha de impressionar seu futuro sogro era o número de cabeças penduradas na parede de sua cabana. E foi ali que esse missionário foi parar. Ali ele não encontrou uma população acolhedora e foi um serviço difícil e árduo. E ele geralmente acampava do lado de fora da aldeia. Ele não sabia se ele saía vivo ou se ele saía morto daquele lugar. Foi nesse ambiente hostil que nasceu esse maravilhoso hino, esse triste e maravilhoso hino. E esse missionário, com o tempo, ele começou a questionar a Deus. Ó Senhor, realmente tu me chamaste para essa parte do mundo porque as pessoas ali não se entregavam a Jesus, não criam nele como Senhor e Salvador. Pois a mensagem do Evangelho era hostilizada. Eles tinham ódio de ouvir a mensagem do Evangelho. Mas ele perseverou, esse missionário. E com o tempo, uma família de uma tribo aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Um homem, sua esposa e seus 2 filhos. O nome do homem era Nokseng. E ele foi uma testemunha viva do Evangelho de Jesus Cristo na sua aldeia. E quanto mais ele pregava o Evangelho, mais a tribo de indígenas começou a ficar enfurecida. E eles foram queixar-se aos anciãos, aos líderes, aos chefes da tribo. E o ódio e a raiva ali só cresciam. O líder, o chefe foram até a cabana de Nokseng, trouxeram-o para o centro da aldeia e perguntaram a Nokseng: o que você está falando sobre esse homem, Jesus Cristo? Nós não adoramos, nós não o desejamos e você está interrompendo nossos rituais e nossa maneira como adoramos os nossos deuses. E nós não vamos mais defendê-lo. Estamos dando a oportunidade de você renunciar a Jesus Cristo como Deus. Nokseng ficou ali parado. A multidão ficou mais enfurecida. E ele disse: eu não posso negar a Jesus. Ele mudou a minha vida. E aquele chefe diz a ele: se você não renunciar
a Jesus Cristo, nós vamos matar os seus 2 filhos. E ele pediu que os arqueiros se apresentassem. E Nokseng disse, quando os arqueiros se apresentaram, uma frase: estou seguindo a Jesus Cristo. O chefe ficou mais furioso e mandou que os arqueiros disparassem as flechas sobre os 2 filhos de Nokseng. Os filhos de Nokseng morreu aos pés dele e da esposa dele. E ele viu sangue correndo sobre os seus pés. O chefe viu que ele não renunciava a Jesus mesmo diante da morte dos filhos e disse a ele: se você não renunciar a Jesus Cristo, nós vamos matar a sua esposa. Nokseng olhou para todos, para a esposa e disse: se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto. Não volto, não. As flechas alcançaram a esposa de Nokseng. Ela caiu morta aos seus pés. Agora 3 corpos ali. O chefe viu que Nokseng não renunciou a Jesus diante da morte dos 2 filhos, nem da esposa. E ele disse a Nokseng: se você não renunciar a Jesus, nós vamos matá-lo. Nokseng, convicto, olhou para aquele ancião e disse: atrás o mundo, Jesus na frente. Atrás o mundo, Jesus na frente. Não volto atrás. Não volto, não. As flechas voaram até Nokseng e o mataram. Agora 4 corpos ali jaziam sem vida. Porém, houve efeitos colaterais dos acontecimentos daquelas mortes ali naquela tribo. Todos ficaram impactados. E o chefe, impactado, disse: quem é esse homem, Jesus Cristo? Se vale a pena perder a vida por ele, então vale a pena conhecê-lo. E muitos daquela tribo, inclusive aquele chefe, aqueles líderes anciãos, se entregaram a sua vida a Jesus Cristo. E um avivamento brotou ali naquela aldeia, depois daquelas mortes. O missionário que havia ido para sua terra, volta ali na aldeia, e quando ele volta, ele fica sabendo do ocorrido. E ali ele estabeleceu uma igreja na Índia. Pois bem, a história ficou esquecida, essa história ficou esquecida, até o ano de 1900. Quando o evangelista indiano, Sundar Singh, se é assim que se traduz o nome dele, 1990, Sundar Singh entregou sua vida a Jesus Cristo em 1905 e conhece a história de Nokseng. Esse evangelista indiano coloca a música e as palavras na letra das palavras que Nokseng disse diante da morte dos filhos da esposa. Ele colocou a letra nesse maravilhoso hino. Atrás não volto, não volto, não. Que ele colocou a música nessa letra. A primeira vez que essa música foi tocada foi numa cítara, em outros instrumentos primitivos indianos. E a melodia ficou conhecida. Estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto, não. Em 1959, já no século XX, um compositor americano conheceu a letra e a melodia
da canção, a letra de Nok Seng e a melodia do Sundar Singh. Aí ele renovou para os ouvidos ocidentais e ela foi tocada pela primeira vez em uma cruzada de Billy Graham e foi adicionada a Inários e correu o mundo e tornou-se uma das canções conhecidas mundialmente pela igreja. A história deste hino me tocou profundamente, porque houve perdas. Primeiro ele perdeu, Nok Seng perdeu o filho, perdeu a mulher e perdeu a sua vida. Então, às vezes, para nós seguirmos a Jesus, haverá perdas. Nós perdemos. Ele perdeu tudo, ele perdeu a própria vida, mas ele ganhou a salvação. Ele ganhou o paraíso. Hoje ele está no paraíso com sua esposa e seus filhos. Então, para nós, esse mundo, há aflições, há perdas. Às vezes nós perdemos familiares, nós perdemos pai, nós perdemos mãe, nós perdemos um sobrinho, nós perdemos um filho. Há perdas de emprego, há perdas de um casamento, há perdas. Jesus nos avisou que haveria aflições nesse mundo, mas para termos bom ânimo, assim como Nok Seng, mesmo diante das perdas, nós ganharemos, nós sairemos vitoriosos. Ele saiu vitorioso porque ele está ao lado do Senhor Jesus hoje. Ele está no paraíso com o Senhor Jesus. E assim somos nós. Esse mundo, nós somos peregrinos. Nosso lugar não é aqui. Nosso lugar é lá. A nossa pátria não é aqui. Nossa pátria é lá. Nós estamos aqui peregrinando em terra estranha. E se está havendo perda na sua vida, saiba que a vitória virá. A vitória será muito maior. A vitória, como o apóstolo Paulo disse, que as coisas desse mundo não dá para comparar com a glória que está preparada para nós. Que as perdas desse mundo nós não temos como comparar com o que Jesus preparou para nós. Por isso fique firme e saiba que as suas perdas serão transformadas em vitória. E a vitória virá, como veio para Nok Seng. Mesmo diante da morte, os familiares, mesmo diante da morte dele, ele não negou o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. E assim, nós também não o negaremos, porque Ele é o Senhor da minha e da sua vida. E um dia nós iremos reinar com aquele que foi preparar-nos morada. Por isso, não desista, pois o Senhor tem vitória para a sua vida e para a minha vida, para a nossa vida. Porque Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é o Senhor da vida. E Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Fiquem com a paz, que excede todo entendimento, mesmo diante das perdas. Shalom.